Bom, estamos aqui para mais um bate-papo hoje. Sou a Sheila Romeira e vamos falar um pouquinho dos acontecimentos de hoje, domingo, que aconteceu, vamos dizer, em algumas partes, principalmente aqui em São Paulo, e já vem, acontecendo algumas manifestações. E eu falei, bom, vou comentar sobre isso hoje. Bom, para você que está chegando, para você que puder me ajudar aqui, quiser curtir minhas mídias sociais, eu estou no YouTube como Sheila Romeira, no Instagram Sheila Romeira, e aqui na página tem um perfil pessoal também, e depois eu vou para o Instagram às 22 horas. Então aqui a gente fala um pouquinho e depois lá eu faço outra live, tá bom? E no YouTube eu subo depois essa live aqui. Pessoal, então, a gente tem vivido bastante dificuldade na questão política do nosso país. E a dificuldade mesmo de diálogo, dificuldade de, vamos dizer, de convergência, e parece que tem se acentuado. Acho que a gente começou a ter uma subida de crise, um aumento na crise que a gente tem hoje no Brasil na questão política. Como é um assunto que eu me interesso bastante, então eu faço questão de continuar falando com vocês sobre política, e eu venho já falando nesse canal desde o ano passado sobre vários temas, e as pessoas que querem e que gostam de falar de política, eu acho que precisam estar nesse espaço, de diálogo. Mas eu falo para vocês, hoje mesmo eu fiz uma postagem na minha página aqui mesmo, e aí eu tive alguns ataques, de pessoas que são bolsonaristas, de uma forma muito triste, porque é isso que mais me deixa assim, não sei se é perplexa ou chateada mesmo, porque as pessoas elas não conseguem dialogar, elas simplesmente te xingam, te ofendem mesmo da pior forma, simplesmente pelo simples prazer de te ofender. Então, quer dizer, você não pode ter uma opinião divergente, você precisa falar só aquilo que eles querem ouvir. E aí eu falo para vocês, a quem isso interessa? Se a gente está num país onde há democracia, nós temos que fazer valer o direito de cada um se expressar, mas sem ofensas, É essa dificuldade que as pessoas têm de entender qual é o limite da liberdade de expressão. Então, quando a gente se posiciona, quando a gente coloca a nossa posição política, ou seja, até, tô aqui, camisa do Palmeiras, até por um time as pessoas às vezes se matam. Então, é muito lamentável que no nosso país as pessoas digam assim, não se comenta política, religião, e futebol. Eu sempre dialoguei sobre tudo nessa vida. Eu nunca tive restrição. Mas realmente, na última semana, eu precisei parar de dialogar no grupo da família, por exemplo. Porque é onde eu tenho minha opinião e eu coloco sempre de forma muito respeitosa, gente. Quem me conhece sabe, não gosto de ir pro lado das ofensas, porque para mim, quem faz esse tipo de atitude, quem tem esse tipo de atitude, para mim é quem não tem argumento. Porque quando a gente está dialogando e a gente quer passar aquilo que a gente acredita, a outra pessoa ouve, a outra pessoa dá o espaço para você se colocar e eu dou o espaço para outra pessoa. Sempre fui assim. Agora, aqueles que querem só para ofender, aqui não tem espaço. Porque na minha página eu não deixo. Eu ignoro, eu excluo da página e eu não vou ficar debatendo com gente que é totalmente agressivo. Então, seja por ser contra o Bolsonaro, seja por ser mulher, seja por ser uma pessoa que tem a própria posição, eu sou ofendida. Então, assim, é tão absurdo, parece que a gente está vivendo, sei lá, no século XVIII, porque nem XIX eu acho que quando a mulher começou a se expressar, teve direito a voto. Aí eu falo para vocês, nem parece que a gente já está no século XXI. Por que nós estamos retrocedendo? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, eu acho que assim, nós conquistamos muitas coisas e não quer dizer que o que a gente conquistou está errado.
Nós conquistamos muitas coisas e nós temos que tentar manter e corrigir o que está errado. E não simplesmente, porque eu não concordo com aquilo que foi feito pelo outro, que era quem eu não gosto, eu tenho que acabar com tudo. Bom, eu já vi isso até de perto, mesmo aqui na prefeitura de Guarulhos já vi isso acontecer, né, quando eu trabalhava na prefeitura. Então, infelizmente, é muito mais grave quando as pessoas acham que o que ela faz é o que é certo e aquilo que o outro que ela não gosta ou que virou um inimigo fez errado, eu tenho que desconstruir. Só que nunca param para pensar que tudo isso que está aí é dinheiro público, dinheiro dos nossos impostos, que nós colocamos, nós pagamos. Igual, hoje eu vi uma foto do Alisson, que foi um professor, um monitor meu no Renova, onde ele coloca: ontem eu terminei de pagar os meus impostos. Quer dizer, nós trabalhamos, tá, de janeiro até maio, junho amanhã, então de janeiro até maio, para pagar impostos. Então, a gente paga impostos, a gente paga toda essa estrutura que está no país, né, seja no governo federal, municipal, estadual. E ainda por cima nós somos ofendidos quando nós temos a nossa posição política. Então, quer dizer, o governo que está aí não quer ser questionado. O governo que está aí, ele não aceita ser questionado. Hoje, eu até falei, caramba, eu acho que eu vou fazer isso. Eu retuitei um Twitter, né, um tweet do presidente, perguntando, porque ele falou assim: vou estar onde o povo está. O que é o povo para ele? É só aquele pessoal que fica no cercadinho? É só aquele pessoal que está lá aplaudindo ele? Como a gente chama, né? O gado atrás do cercadinho. É tão feio aquilo, né, gente? Eu tenho vergonha alheia, de verdade. Então eu falo assim, poxa, como pode, né? Aí eu retuitei e falei assim: poxa, então quer dizer que o povo que está lá sofrendo, né, as mortes por Covid, aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, as pessoas que estão perdendo seus empregos, essas pessoas não são o povo? Não entendi quando ele fala isso. Então, hoje, o nosso presidente é até piada, né, gente? Porque na crise que nós estamos, que eu falo, ainda se morre 1.000 pessoas por dia no nosso país devido ao Covid. A gente ainda tem uma situação onde não está controlada, por mais que as pessoas pensem que está, mas não está. Nós temos uma situação grave e o nosso presidente, ele tá voando de helicóptero com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, para ficar dando tchauzinho, para ver como estão as manifestações. Olha, gente, não tem essa coisa. Tem gente que me fala. Hoje eu li, né, na minha página, uma pessoa que colocou: bom, espera pelo método democrático 2022 para poder esperar e tirá-lo. Gente, isso ok. Nós vamos esperar caso as denúncias que estão colocadas, seja lá no STF, seja no Congresso, não vão para frente. Se não forem para frente, nós vamos esperar. Ninguém está falando que vai ser feito de outra forma. Quem não está querendo deixar as coisas acontecer dentro do rito normal das instituições é o próprio governo Bolsonaro. Quem é que quer atropelar e quer proteger só os seus é o próprio governo federal. Então, gente, quando a gente vê uma situação dessa, em que o país se encontra e o presidente está preocupado só com a sua imagem lá perante os seus apoiadores, é triste. É triste porque ele não pensa no resto do Brasil. Ele só dá atenção e vai fazer aquilo que aquele pessoal fizer. Então, aquela conversinha que as pessoas falam: mas tem que torcer para dar certo. Torcer o quê? Nós estamos já indo por 1 ano e meio de governo, né? E aí nós não temos efetivamente nada realmente concreto feito pelo povo.
Aí eles sempre têm o argumento, mas já saquearam tudo antes, estamos tendo que, putz, eu ouvi tanta coisa, tudo isso aqui no governo municipal, né? A mesma coisa e continua com os mesmos problemas. Mas na hora de gastar com publicidade, com campanhas que interessam para que haja mais visibilidade, né? E para mostrar que tá tudo lindo, maravilhoso, é feito. Então, quando é que nós vamos ter, né, a conscientização mesmo para que os nossos governantes consigam gastar onde realmente é necessário? A saúde está um caos no Brasil inteiro e na nossa cidade, no nosso estado, não é diferente. Então, a gente tem aí toda uma situação que é preocupante, né, devido à pandemia. Aí a gente tem aí situações onde Guarulhos já alcançou a ocupação de 100% dos seus leitos de UTI, onde alguns até falaram, poxa, consegui leitos para o hospital HGG, e aí o deputado que eu atuo, né, que eu trabalho junto, foi até lá e viu que já estavam todos lotados. Então, onde estão esses leitos? O que foram feitos? Por que não foi trabalhado os leitos em hospitais onde nós já temos, né? Onde nós já temos atendimento e poderia ser melhorado, e fizeram só um hospital de campanha aqui em Guarulhos? Então nós temos uma crise geral, seja no estado, seja no município, seja nacionalmente, e o presidente está passeando de helicóptero, passeando a cavalo, dando tchau para aquele pessoal, né, que está lá, que viaja lá para fazer aglomerações, e continuar no mesmo discurso, né, contra a democracia, porque quem defende AI-5, quem defende fechamento do STF é contra a democracia, é contra as instituições democráticas, é contra a Constituição. Então, quando o presidente foi tão questionado lá atrás, na época de campanha, a respeito se ele, né, ele ia cumprir a Constituição, e ele falava que sim, aí eu falo, eu nunca acreditei, porque no primeiro momento que ele puder, ele vai descumprir, como ele já apoia. Se esse pessoal, ele fala, mas esse pessoal tem liberdade de expressão. Bom, gente, quem faz sinalizações como foram feitas pelo próprio presidente em live, né? Porque agora ele sinalizou igual sinalizou aquele outro secretário da Cultura que foi demitido, foi exonerado, né? Com referências ao nazismo. Agora o presidente fez e não teve nenhuma ação. E sempre com a desculpa, imagina, nós estamos apoiando aqui os produtores de leite. Gente, me poupe. Precisa fazer igualzinho fizeram os nazistas? Precisa? Para poder falar que apoia os agricultores? Então, gente, só não vê quem não quer. Aí, já fui, claro, xingada nas mídias sociais devido a minhas postagens, tudo. Porque eu sempre enxerguei esse lado nele, então eu de verdade, nada me surpreende, só que cada vez mais está ficando perigoso e as pessoas não estão se dando conta. Hoje, as manifestações que tiveram, uma aqui em São Paulo e outra no Rio, acabaram em confusão. Qualquer manifestação sempre acaba, porque sempre tem pessoas que, enfim, se inflamam, acabam, né, tumultuando. Infelizmente, sempre tem uns e outros que acabam indo por esse caminho. E há provocação. Então, parecia hoje torcida organizada contra Bolsonaro e a favor do Bolsonaro. Foi assim incrível, né? Porque a própria torcida do Corinthians, né, se juntou com a do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, tinha gente de todos os times lá. A maior, claro, a maior torcida era do Corinthians, devido a terem puxado, né, esse tema. Mas eu, como palmeirense, eu sempre respeitei todos esses movimentos, mas claro que a gente recrimina e repugna, né, pessoas que têm atos violentos. Ninguém é a favor. Ninguém é a favor de que haja isso. E só que eu vi numa live do Jornalistas Livres, onde os próprios bolsonaristas começaram a provocar, xingar tudo
quanto é nome, quase indo pra cima, só porque uma pessoa estava do outro lado lá com uma bandeira vermelha. É necessário isso? O cara que estava lá com a bandeira vermelha também poderia ir pra cima deles, mas ele não estava indo. Depois disso, provavelmente deve ter desencadeado aí toda essa confusão e a polícia teve que intervir. Óbvio, a polícia está para intervir, está para manter a ordem, né? Mas tem que ser sempre igual para os dois lados. E aí a gente vi em algumas mídias, onde uma senhora estava com um taco de beisebol na mão. Então, quer dizer, ela pode estar com um objeto que pode agredir outras pessoas, pode bater em outras pessoas. E ela foi só conduzida, assim, abraçadinha por um policial. Gente, aqui não estou generalizando, não estou falando que todos os policiais também apoiam e só batem no outro lado. Não estou, porque eu acho que tem gente que é sensata e nem todos estão defendendo a mesma coisa. Mas, infelizmente, eles vão sim, a maioria que estão, os militares, junto com o presidente, porque são colegas, sei lá, como é que são chamados. E aí eu falo para vocês, aí a gente vê, né, o aumento da tensão, triste ver isso. Aí numa reunião ministerial, o Bolsonaro, nosso presidente, fala que tem que armar a população para se posicionar politicamente. Vocês acham que se tivesse todo mundo armado hoje lá na Paulista, seria como? Seria assim? Tinha morrido muita gente, não é verdade? Porque os dois lados poderiam estar armados. E aí? Ia virar um campo de guerra? É isso que a gente quer para o nosso país? Então fica aqui minha pergunta para vocês, porque até lá no Rio, que o pessoal estava brigando, se manifestando, desculpa, vidas negras importam, e é verdade, devido até aquele fato que aconteceu nos Estados Unidos, onde o rapaz que foi morto pelo policial, foi morto asfixiado lá, e o Floyd, né, e onde de uma forma tão desumana, né, vamos dizer assim, se aqui tem esse... Só desumano seria o caso, porque acho que tem muita maldade também, né? Porque bastava que ele fizesse o trabalho dele, que era algemar, e levar o cara preso caso ele tivesse feito alguma coisa errada. Mas não foi dado essa oportunidade para ele. E aí muitas coisas estão acontecendo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu não sou a favor de quebra-quebra, de guerra, desse tipo de violência. Acho que a gente tem que tentar mudar, conscientizar as pessoas, mas é difícil, né, a gente verificar toda essa situação. E aí lá no Rio teve também essa manifestação em favor, né, das vidas de negros, negras, que toda hora a gente vê a notícia de que alguém foi baleado, alguém foi morto de uma forma covarde, balas perdidas, mas nós não temos, né, uma revolta popular, a gente não tem uma indignação tão grande quanto essas pessoas que ficam lá brigando para voltar ao AI-5. É uma pena, gente, porque se as pessoas tivessem mais conhecimento, mais estudo e fossem mais politizadas, eu acho que a gente teria um outro Brasil. Por isso que eu provoco vocês, eu tô me provocando também falando de política, e eu gostaria muito que as pessoas também tentassem se interessar mais, participar mais, porque é o nosso dinheiro que tá aí, gente. Tudo que tá aí sustentando esse Brasil em questão de gestão pública, ou seja, de políticos, é tudo com o nosso dinheiro. Quando você entender que todas essas pessoas estão lá para nos servir, eu, por exemplo, estou para servir o cidadão, que eu sou uma assessora, então acho que as pessoas têm que entender que a gente precisa cumprir o papel também de cidadão para que a gente possa lutar para melhorar e para acabar com a corrupção, para acabar com toda essa mazela que a gente ainda tem. Porque mesmo em época de pandemia, muitos gastos estão sendo feitos por aí que são suspeitos. Então fiquem atentos. Bom, não sei se alguém mais
quer comentar alguma coisa. Já passei, acho que já deu os 20 minutos que geralmente eu falo. Então, às 22 horas eu vou estar no Instagram ao vivo. Quem puder, participe lá, mande sua pergunta. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo no nosso país. E eu acho que a gente precisa se unir. Daquilo que a gente não concorda, a gente também é bom se posicionar. Esse meu posicionamento, né, contra o fascismo, contra qualquer atitude autoritária no nosso país, não é de hoje. Desde muito nova eu defendo a liberdade de expressão, a democracia. Eu sou uma pessoa que eu tenho essa visão e eu vou continuar lutando por isso. E quem estiver junto, tamo junto, somos 70%. Fazer a fala aí do economista Eduardo Moreira, que conseguiu levantar essa bandeira e eu acho que agora tem muita gente unida, tá bom? Bom, gente, fica aqui o meu boa noite para vocês e vamos lá pro Instagram mais tarde. Abraço. Obrigada para quem acompanhou.